Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Hoje eu tive a alegria de participar de forma breve por alguns minutos, eu acho que 1 hora, eu fiquei no evangelismo do nosso ministério. Eu, por muito tempo, na condição de liderança da juventude, atuei de forma muito intensa em evangelismos, e essa atuação resultou no Ministério Independente de Evangelismo, onde toda a igreja atua, e eu acho lindo esse ministério, é algo que me alegra muito. E hoje eu tive a experiência de um homem de 8 anos afastado da presença do Senhor, e ele me achou no meio do grupo de irmãos. Nós oramos por ele. O filho dele recebeu oração, e foi o filho que trouxe ele até o grupo, porque ele queria receber uma oração, um filho de 10 anos. Depois eu chamei o pastor orou por ele, para ele retornar aos caminhos do Senhor. Eu ministrei a palavra e ele falou: realmente eu tenho que voltar. E aí eu perguntei: por que você não volta agora? E ele falou: tá, eu quero voltar. E aí eu chamei o pastor veio, orou, ministrou sobre ele, e ao final eu olhei para ele: você tem que liberar perdão para algumas pessoas, você quer fazer isso agora? E ele liberou o perdão para 3 pessoas, 3 familiares, o pai, a mãe e a irmã. E o Senhor tratou aquela família, e eu, quando saí de lá, eu fiquei ministrando oração no ambiente, na praça. Nossa cidade está lotada de pessoas, porque é verão, e eu saí de lá e vi eles adorando ao Senhor, em conjunto com os outros irmãos que estavam lá. Tinha mais de 50, 60 irmãos, e a praça tinha mais de 500, 800 pessoas ali na praça, entre crianças, adultos, muita gente passando. Então é muito lindo ver a palavra do Senhor se fazendo real na vida das pessoas ao nosso redor. Que essa alegria te encontre e que você se permita ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quis dar início falando sobre esse testemunho, porque é algo que foi muito lindo neste dia. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ministros do teu evangelho, embaixadores de Cristo, mensageiros do teu reino. E nós pedimos ao Senhor que alegrias como a que eu vivenciei hoje aconteçam todos os dias, e que possamos alcançar, assim como um dia alguém nos alcançou. Que o amor transborde em nosso olhar, em nossas atitudes, em nosso jeito de viver, e alcance esses corações sedentos pelo Senhor. Apenas queremos transbordar daquilo que o Senhor tem colocado em nós. Realiza o teu querer, nos inspira, nos molda de acordo com a tua palavra, e fala aos nossos corações em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Apenas 13 versículos. Vamos lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminado.
A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Nesse período, se você lê a Bíblia toda, quando lermos a Bíblia toda, melhor dizendo, juntos, e eu quero ter essa alegria de compartilhar os 1189 capítulos da palavra do Senhor com você, você vai entender que esse contexto histórico dos judeus, eles estavam em meio a muitos povos que adoravam outras entidades, vamos dizer assim, considerados outros deuses. O povo do Senhor, quando saiu do Egito, ele saiu de um local onde tinha adoração a inúmeros deuses. E eles foram para Canaã também, uma terra povoada por grupos, uma sociedade idólatra, que não era monoteísta, era politeísta, ou seja, muitos deuses. A nossa cultura, aquilo que a gente prega, é uma cultura monoteísta, ou seja, apenas um único Deus, não há outro. Já esses povos cultuavam a vários deuses. Tanto que Paulo, quando chega em uma das cidades, se eu não me engano a gente já leu esse capítulo, ele fala sobre o templo, em Atenas, se eu não me engano, ele fala do templo ao Deus desconhecido, e ele usa essa estratégia, Paulo mesmo, falando que, vocês têm um templo ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu vim falar para vocês, um Deus que vocês não conhecem. E eu achei linda essa estratégia dele, justamente para conversar com o que era costume na época que todos compreenderiam. E aqui a gente fala sobre os sacrifícios. Assim como os judeus tinham o costume de sacrificar animais e também levar pães e também bolo e outras coisas assim, esses outros povos tinham o costume de levar sacrifícios, comida. E eles tinham um momento em que essa comida era compartilhada. Talvez por necessidade, alguns, mesmo que já cristãos, faziam uso dessa oportunidade para se alimentar. Estou cogitando, não é o que está escrito. Mas talvez só por amizade com alguém ali, eles comiam juntos, alguma coisa assim. Seja como for, Paulo traz essa compreensão. Não tem nada que vai tornar essa comida impura, porque não existem outros deuses, existe apenas o nosso Deus. E aquilo que o Senhor santificou, quem é o homem para tornar impuro? Logo, olhando desse ponto de vista, não tem nada que vá ser prejudicial. Mas os irmãos que têm a mentalidade fraca podem se sentir atraídos a fazer aquilo pelo ato religioso. Então, por amor a esses irmãos, não comam comida sacrificada a ídolos. E é uma instrução muito linda, porque leva o povo a obedecer por amor ao próximo, que tem tudo a ver com o primeiro, o maior mandamento do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, eu acho muito interessante, porque Paulo, ele fala muitas coisas do que ele carrega e ele transborda essa verdade da palavra. E assim nós concluímos mais um capítulo muito breve, e por isso que eu
fiz uso do testemunho logo no início, porque eu queria ficar um pouquinho mais de tempo aqui com vocês. E o que eu desejo para você, para sua casa, para sua família, é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.